Sejam bem-vindos ao canal Matemática sob Medida. Nessa videoaula de hoje, nós estudaremos as equações polinomiais. Galerinha, vamos iniciar essa aula de hoje estudando as chamadas equações polinomiais. Nesse primeiro momento, eu vou apresentar a vocês a definição de equação polinomial e o conceito de raiz ou zero de uma equação polinomial. Vamos lá? Equações polinomiais são sentenças abertas que expressam a igualdade entre polinômios, ao mover a variável e ou constantes para um único membro. Você vai gerar expressões como as indicadas na tela. Veja que o grau de uma equação polinomial é o maior expoente associado a x, desde que o coeficiente seja diferente de zero. Então, esta é uma equação polinomial do terceiro grau, esta outra é uma equação polinomial do quinto grau, etc. Pessoal, nos interessa muito em equações polinomiais identificar as chamadas raízes ou zeros. Raiz ou zero de uma equação polinomial é todo o valor da variável x que torna a equação polinomial uma sentença verdadeira. Vejamos um exemplo prático disso. Suponha a seguinte equação polinomial: x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Nós sabemos que equações polinomiais do segundo grau têm as suas raízes ou zeros calculadas pela fórmula de Bhaskara. Então, se nós usarmos a fórmula de Bhaskara nessa expressão, nós encontraremos como raízes ou zeros desta equação x igual a 1 e x igual a 3. Por quê? X igual a 1 e x igual a 3 são raízes ou zeros desta equação, porque se você observar, ao substituir x por 1 ou x por 3, a sentença aberta torna-se verdadeira. Quer ver? Substitua a variável x por 1. 1 ao quadrado dá 1, mais 3, 4. Menos 4, 0. Isso é verdadeiro. Substitua x por 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 3, 12. Menos 12, 0. Isso é verdadeiro. Galera, perceba uma coisa. Se você substituir x por qualquer outro valor que não o 1 ou o 3, a sentença será falsa. Vamos fazer uma experiência? Substitua aqui x por 2 nessa equação. 2 ao quadrado, 4. Mais 3, 7. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. 7 menos 8 é menos 1. Isso não é igual a zero. A sentença é falsa. Então, raízes ou zeros de uma equação polinomial são os valores de x que tornam esta equação verdadeira. Então, o que é que nós vimos até aqui? Raiz ou zero de uma equação é todo o valor da variável x que torna a equação verdadeira. Se você substituir x por qualquer outro valor que não as raízes ou zeros da equação, a sentença será falsa. Galerinha, depois de ver a definição de equações polinomiais e o conceito de raiz ou zero de uma equação polinomial, nós apresentaremos agora um dos teoremas mais importantes da álgebra, o teorema fundamental da álgebra, o teorema de Gauss. Ele será apresentado em duas partes. Vamos a elas. O teorema fundamental da álgebra, ou teorema de Gauss, ele pode ser descrito em duas partes. A primeira parte diz o seguinte: uma equação polinomial tem tantas raízes quanto seu grau. Isto é, uma equação polinomial de quinto grau tem 5 raízes, uma equação polinomial de segundo grau tem 2 raízes, e assim sucessivamente. Então, a primeira parte do teorema fundamental da álgebra diz que
o número de raízes de uma equação polinomial coincide com o seu grau. Uma equação polinomial tem tantas raízes quanto o seu grau. Então, uma equação de terceiro grau, ela tem 3 raízes. Observe que em nenhum momento eu disse que as raízes eram distintas. Em nenhum momento eu disse que todas as raízes eram reais. Elas podem ser distintas, mas podem ser iguais. Elas podem ser reais, mas podem ser complexas. Uma coisa é fato: o número de raízes coincide com o grau da equação polinomial. A segunda parte do teorema fundamental da álgebra diz o seguinte: se forem conhecidas as raízes de um polinômio, este pode ser decomposto em fatores do primeiro grau. Vejamos um exemplo. Seja o polinômio do segundo grau 2x ao quadrado menos 8x mais 6, cujas raízes podem ser obtidas por meio da fórmula de Bhaskara. Se você calcular as raízes desse polinômio do segundo grau, você terá como raízes o 1 e o 3. Conhecidas as raízes, como fazer para fatorar este polinômio? Veja, para fatorá-lo em fatores do primeiro grau, você vai fazer o seguinte: pegue o coeficiente do termo de maior grau, que neste caso aqui é o 2, e multiplique por x menos a primeira raiz, x menos 1, vezes x menos a segunda raiz, x menos 3. Se você desenvolver essa expressão aqui, pessoal, com absoluta certeza, você vai chegar a p de x igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 6. Então, o que é que diz a segunda parte do teorema fundamental da álgebra? Diz que todo polinômio pode ser decomposto em fatores do primeiro grau se forem conhecidas as suas raízes. O que é que nós faremos? Nós pegaremos o coeficiente do termo de maior grau e faremos x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz e assim sucessivamente. Pessoal, vamos agora à resolução de um problema de vestibular para a gente poder concretizar esses conceitos iniciais que foram trabalhados. Universidade Estadual do Ceará, 2017. O polinômio p de x igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é tal que as raízes da equação p de x igual a 0 são os números menos 1, 1 e 2. Se p de 0 é igual a 24, então o valor do coeficiente a é igual a... Vamos resolver essa questão no quadro. Universidade Estadual do Ceará. O exercício nos diz o seguinte: o polinômio p de x igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é tal que as raízes da equação polinomial p de x igual a 0. Então, quando eu igualo o polinômio a 0, eu estou buscando as raízes da equação polinomial. São menos 1, 1 e 2. Eu mudei a ordem por um aspecto meramente didático, não faz a menor diferença. As raízes são menos 1, 1 e 2, aqui estão elas. Ele diz, se p de 0 é igual a 24, então o valor do coeficiente a é igual a... Pessoal, eu digo, olha, conhecimento é tudo. Você pode transformar esse exercício num monstro ou resolvê-lo de forma bem rápida. Olhe comigo. Esse polinômio do terceiro grau, ele apresenta 4 incógnitas, A, B, C e D. Se você for, literalmente falando, substituir esses valores e igualar a 0,
você vai gerar um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Tudo bem que eu quero apenas o A, mas você vai levar um tempo absurdo tentando resolver esse sistema. Então agora eu quero que vocês parem um pouco e olhem para mim. Vocês lembram que eu disse que se ele lhe der uma equação polinomial, a menos que seja primeiro ou segundo grau, será algum caso especial ou ele vai lhe dar as raízes? Não se preocupe, porque nada vai ser pedido a você que não possa ser calculado. Olha para mim. O que o teorema fundamental da álgebra diz? Que, se forem conhecidas as raízes de um polinômio, este pode ser fatorado em fatores do primeiro grau. Como é que nós fatoraremos esse polinômio? Como é que nós reescreveremos esse polinômio na forma fatorada? Você vai pegar o coeficiente do termo de maior grau, A, e vai multiplicar por x menos a primeira raiz, 1, vezes x menos a segunda raiz, 2, vezes x menos a terceira raiz, menos com menos dá mais. Eu coloquei ao final para que você não estranhasse logo no início a forma fatorada. Então, se forem conhecidas as raízes de um polinômio, como escrevê-lo na forma fatorada? Coeficiente do termo de maior grau, A, vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos com menos dá mais a terceira raiz. Observe agora, na forma desenvolvida, eu tinha 4 constantes, além, obviamente, da variável x. Na forma fatorada, eu tenho apenas uma, que é o A. Se eu descobrir quem é A, o meu polinômio está pronto. Agora, continue olhando. O que é que significa dizer que P de 0 é 24? Que ao substituir x por 0, o polinômio ou y assume o valor 24. Então, substitua x por 0 e iguale o resultado a 24. Então, A vezes 0 menos 1 vezes 0 menos 2 vezes 0 mais 1. E ao substituir x por 0, o polinômio assume que valor? 24. Acabou o teu exercício, pessoal. É só conta, ó. A vezes 0 menos 1 é menos 1. 0 menos 2 é menos 2. 0 mais 1 é 1. Isto é igual a 24. Menos 1 vezes menos 2 dá 2A igual a 24. Portanto, A é 24 por 2, ou 12. Alternativa correta, letra C. Vou sair de cena para fixar a imagem. Galerinha, após a resolução desse exercício de aprendizagem, eu vou apresentar a vocês 3 situações especiais que nos permitirão resolver equações polinomiais, quer seja de grau superior a 2 ou em sentenças especiais, chegar à solução de uma forma mais rápida. Nós analisaremos quando é que 0 é raiz de uma equação polinomial, quando é que 1 é raiz de uma equação polinomial, e o que acontece em equações polinomiais cujos coeficientes são reais e raízes complexas sejam soluções dessas equações. Vamos a essas situações especiais? Bom, vamos lá, vamos retomar. Multiplicidade de uma raiz. Eu quero muita atenção a partir de agora, porque são esses aspectos que serão abordados, essas situações diferenciadas. Fiquem muito atentos. Pessoal, observem esta equação do segundo grau. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Por se tratar de uma equação do segundo grau, nós temos certeza que esta equação, pelo princípio fundamental da álgebra, apresentará
Quantas raízes? 2 raízes. Então, veja bem, pelo teorema fundamental da álgebra, uma equação polinomial tem tantas raízes quanto o seu grau. Então, quando você começa a resolver essa equação, você já tem por premissa: esta equação tem 2 raízes. Bom, mas eu vou fazer da forma tradicional. Vamos para o Bhaskara? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é 4 menos 4, portanto, delta é igual a 0. Então, x é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Eu estou fazendo bem devagar, porque eu quero que você veja o que vai acontecer. X é 2, mais ou menos, raiz de 0 é 0, sobre 2. Quais são as 2 raízes desta equação? 2 mais 0 dá 2, por 2 dá 1. 2 menos 0 dá 2, por 2 dá 1. Ah, Márcio, deu igual, ela tem uma única raiz. Não. Ela tem 2 raízes reais e iguais. Você não pode ir de encontro ao princípio fundamental da álgebra. Uma equação polinomial tem tantas raízes quanto o seu grau. Quando ela é solução uma única vez, ela é dita raiz simples. Mas se ela for solução mais de uma vez, ela é dita raiz múltipla. O 1 aqui, por exemplo, é solução 2 vezes. É uma raiz dupla. Se ela fosse solução 3 vezes, ela seria uma raiz tripla. Então, multiplicidade de uma raiz é o número de vezes que a raiz é solução da equação polinomial. Se ela for solução uma única vez, ela é uma raiz simples. Se ela for solução 2 vezes, ela é uma raiz dupla, etc. Atenção! Então, aqui nós diremos que x igual a 1 é raiz dupla ou de multiplicidade 2. É a mesma coisa. Dizer que um número é raiz dupla ou de multiplicidade 2 é exatamente a mesma coisa. Quer ver outro aspecto interessante, pessoal? Qual seria a forma fatorada desta equação no segundo grau? Coeficiente do termo de maior grau, A, 1, vezes x menos a primeira raiz, 1, vezes x menos a segunda raiz, 1, igual a 0. Isso não é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado igual a 0? Olha que coisa interessante. Na forma fatorada, o expoente do fator define a multiplicidade da raiz. Qual é a raiz desse fator? Quem é que anula esse fator? X menos 1 igual a 0, x igual a 1. A raiz aqui é 1. E 1 é raiz quantas vezes? 2 vezes, ó. 1 é raiz dupla ou de multiplicidade 2. Então, na forma fatorada, o expoente define a multiplicidade da raiz do fator. Vou sair de cena para fixar a imagem. Casos especiais envolvendo equações polinomiais. Nós analisaremos 3 situações. Situação 1. Quando é que 0 é raiz de uma equação polinomial? 0 é raiz de uma equação polinomial se todos os termos forem dependentes de x. Isto é, se o termo independente da equação for igual a 0. Exemplo, observe esta equação polinomial. X à quinta menos 5x à quarta
mais 6x a terceira igual a zero. Note que todos os termos dependem de x, isto é, o termo independente da equação é zero. Se o termo independente da equação for zero, nós podemos assegurar que x igual a zero é raiz de uma equação polinomial. Agora, vamos aproveitar e analisar essa equação com um pouco mais de cuidado. Qual é o grau desta equação polinomial? 5. Ela tem, portanto, quantas raízes? 5. Você conhece, a priori, alguma fórmula específica para cálculo de raízes de equação de quinto grau? Não. Mas, apesar disso, é possível resolver esta equação do quinto grau. São esses casos particulares, são situações análogas a essa que serão cobradas de vocês. Observem comigo. Veja que todos os termos dependem de x. Então, eu vou colocar a menor potência de x em evidência. Vamos botar x ao cubo em evidência. X à quinta, dividido por x ao cubo, dá x ao quadrado, menos 5 vezes. X à quarta, dividido por x ao cubo, dá x, mais 6 vezes. X ao cubo por x ao cubo dá 1. Isso é igual a zero. Veja que eu fatorei a minha expressão e agora eu vou usar uma propriedade da matemática básica. Se o produto de duas grandezas é zero, pelo menos uma delas é zero. Então, se o produto dessas duas parcelas é zero, nós podemos afirmar que x ao cubo é igual a zero ou x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. As 5 raízes desta equação, pessoal, sairão dessas duas equações. Agora, de novo, atenção ao detalhe, para você não se perder aqui. X ao cubo igual a zero. Esta é uma equação de que grau? Terceiro. Ela tem, portanto, quantas soluções? 3. Qual é o único número cujo cubo é zero? Zero. Então, olhe bem, x1 aqui é zero, x2 aqui é zero e x3 aqui é zero. Esta equação polinomial do terceiro grau tem 3 raízes iguais. O único número que é elevado ao cubo é zero, é o próprio zero. Mas eu não posso dizer que ela tem uma única raiz, porque ela é do terceiro grau. Então, ela tem zero como raiz tripla. Quais são as outras duas? As raízes desta equação do segundo grau, que você sabe resolver com Bhaskara. A soma é o oposto de B, 5. O produto é C, 6. Então, quais são os números cuja soma é 5 e cujo produto é 6? 2 e 3. Então, aqui estão as 5 raízes dessa equação do quinto grau. Volto a dizer, a princípio você não saberia resolver uma equação do quinto grau. Mas nesse caso específico, foi possível fazê-la. O que é que nós diríamos sobre as 5 raízes desta equação? Que 2 é raiz simples, que aparece uma única vez. 3 é raiz simples, que aparece uma única vez. Já 0 é raiz tripla, porque aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, aqui, a gente pode abordar o primeiro caso especial, que é quando é que zero a raiz de uma equação polinomial? Quando todos os termos forem independentes de x, isso é, quando o termo independente for zero. Se eu tiver um termo independente diferente de zero, eu posso afirmar x igual a zero não é raiz dessa equação polinomial. Este é o primeiro caso especial. Seja a equação polinomial ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 mais reticências mais zx mais w igual a zero. Quando é que eu posso afirmar que 1
é raiz de uma equação polinomial sem fazer conta alguma, só observando a equação polinomial, quando a soma dos seus coeficientes for igual a zero. Quando A mais B mais C mais D mais reticências mais Z mais W, quando a soma de todos os coeficientes for igual a zero. Propriedade 2, o que é que ela nos diz? Quando é que 1 é raiz de uma equação polinomial? Quando a soma dos coeficientes desta equação polinomial forem iguais a zero. Olha que coisa bacana. Você saberia determinar as 3 raízes desta equação do terceiro grau? Você conhece, já estudou no ensino médio, uma fórmula para resolver equações do terceiro grau? Essa fórmula existe, a fórmula de Cardano. Mas vocês já estudaram? Possivelmente não, porque ela é extensa, trabalhosa. Então você não saberia, a princípio, encontrar as raízes desta equação polinomial do terceiro grau. Mas observe, eu tenho absoluta certeza que 1 é raiz dessa equação polinomial. Sabe por quê? Porque a soma dos coeficientes desta equação polinomial dá zero. Ó. 1 menos 2 dá menos 1, mais 1, 0. Com absoluta certeza, uma das raízes dessa equação polinomial é 1. Bom, faltam 2. Márcio, e agora? Aí você vai usar Briot-Ruffini. Olha o que você vai fazer. Nesta posição, coloque os coeficientes do dividendo em ordem decrescente de grau. Lembrando que, se faltar algum coeficiente, este vale zero. Então, coeficiente de x ao cubo, 1. Coeficiente de x ao quadrado, não tem, 0. Coeficiente de x, menos 2. Termo independente, 1. Nessa posição, coloque a raiz que você conhece, que é 1. Lembre do dispositivo de Briot-Ruffini. Desça o primeiro coeficiente. E agora multiplique raiz vezes coeficiente e some com o termo a seguir. 1 vezes 1 dá 1, mais 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, menos 2 dá menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. Claro que o resto ia ser 0. 1 é raiz. E as outras 2 raízes, Márcio, desta equação do terceiro grau serão as mesmas raízes do quociente. Lembrando que o quociente tem grau 1 unidade a menos que o polinômio original. Quem é o meu quociente aqui? Se o polinômio original tinha grau 3, o quociente vai ter grau 2. Então, vai ser 1x ao quadrado mais 1x menos 1. Agora, acompanhe comigo. Você saiu de uma equação de terceiro grau que você não sabia resolver e chegou numa expressão do segundo grau que você faz por Bhaskara. Então, as outras 2 raízes serão as raízes do quociente. Calculando as raízes dessa expressão, o que nós teremos? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta aqui é 1 mais 4, 5. Então, x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Quais são as outras 2 raízes dessa equação? x2 é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e x3 é menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Aqui estariam as 3 raízes da equação do terceiro grau. Um caso particular, porque a priori você não faria. Mas como a soma dos coeficientes da equação polinomial é 0, nós poderemos afirmar que 1 é raiz. E isso foi confirmado
através do dispositivo de Briot-Ruffini. Se numa equação polinomial todos os seus coeficientes forem reais, raízes complexas que porventura sejam soluções da equação virão sempre aos pares, complexo conjugado. Então, se A mais BI for solução da equação polinomial, A menos BI também será. Atenção para a restrição. Os coeficientes devem ser números reais. Exemplo. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. Isso é uma equação polinomial do segundo grau. Apresenta duas raízes. Olha o que acontece aqui ao calcular delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é 16 menos 20 dá menos 4. Raiz de delta é raiz de menos 4, que é o mesmo que raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Vamos lembrar? A raiz de menos 1 é a unidade imaginária, ou i. Então, raiz de delta é raiz de 4 é 2, raiz de menos 1 é i, 2i. Portanto, as soluções dessa equação são x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. As duas raízes são, simplificando todo mundo por 2, dá 2 mais i e 2 menos i. Então, olha o que eu disse. Se numa equação polinomial os seus coeficientes forem todos reais, raízes complexas que porventura apareçam virão sempre aos pares, complexo conjugado. Então, se A mais BI é raiz da equação polinomial, A menos BI também é raiz da equação. Vou sair agora de cena para fixar a imagem. Galerinha, para a gente fixar essas dicas que foram dadas por meio desses casos especiais, vamos resolver 2 problemas de vestibulares. São eles: IFAL 2017. Podemos dizer que P de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Tem 3 raízes reais, tem 2 raízes reais e uma imaginária, tem uma raiz real e 2 imaginárias, não tem raiz real, tem 2 raízes reais e 2 imaginárias. Vamos resolver essa questão no quadro. IFAL 2017. Podemos dizer que P de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Bem, o problema trata das raízes desta equação polinomial, deste polinômio. Márcio, como é que eu vou fazer para encontrar as raízes de um polinômio do terceiro grau? Lembram daqueles casos especiais? Vamos lá. Quando é que zero é raiz de um polinômio? Quando todos os termos forem independentes de x. Bom, eu tenho um termo independente, então zero não é raiz, está descartado. Bom, 1 a menos. Quando é que 1 é raiz de uma equação polinomial? Quando a soma dos coeficientes do polinômio for igual a zero. 1, menos 2, menos 1. Menos 5, menos 6, mais 6, 0. Pessoal, eu já tenho certeza de uma coisa. Uma das raízes desta equação do terceiro grau é 1. Bom, as outras eu vou abaixar o grau via Briot-Ruffini e encontrar. Então, vamos lá. Usando o Briot-Ruffini, coeficientes do dividendo em ordem decrescente de grau. 1, menos 2, menos 5 e 6. Nessa posição, eu vou colocar a minha raiz conhecida, 1. Desça o primeiro coeficiente. Agora, 1 vezes 1 dá 1.
menos 2, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1, com menos 5, menos 6. 1 vezes menos 6, menos 6, mais 6, 0. Claro que o resto é 0. Se 1 é raiz, qual é o quociente? É um polinômio com grau uma unidade a menos que o dividendo. Então, se o polinômio original tem grau 3, o quociente vai ter grau 2. 1x ao quadrado menos 1x menos 6. As outras raízes, as outras duas, sairão da resolução desta equação do segundo grau. Vamos ver o valor de delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é 1 mais 24 dá 25. Então, x é menos b, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes a. Então, as outras duas raízes são 1 mais 5, 6 por 2, 3. 1 menos 5 menos 4 por 2 dá menos 2. As três raízes deste polinômio são reais. O que é que nós poderemos afirmar? Que ele tem três raízes reais. Muito cuidado para não cair na pegadinha. O princípio fundamental da álgebra garante que eu tenha três raízes, mas não que elas são necessariamente reais. Eu poderia ter encontrado um como raiz real, e se o delta aqui desse negativo, as outras duas seriam complexo conjugadas. Então, atenção, alternativa, letra A. Vou sair da frente para fixar a imagem. UFs. Os números x igual a 1 e x igual a i são duas das raízes de um polinômio p de x com coeficientes reais e grau 3. Se p de menos 1 igual a menos 6, pode-se concluir que p de 3 é igual a... Vamos resolvê-la no quadro para que a gente possa finalizar essa videoaula. Vamos nessa? Pessoal, conhecidas as raízes de um polinômio, como é que nós poderemos escrevê-lo sob a forma fatorada? P de x é igual a coeficiente do termo de maior grau, a, vezes x menos a primeira raiz, 1, vezes x menos a segunda raiz, i, vezes x menos com menos dá mais a terceira raiz. Então, P de x é a vezes x menos 1 vezes produto do tipo soma por diferença. Isso dá quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Lembre da teoria dos números complexos, que i ao quadrado é menos 1. Então, P de x é a vezes x menos 1 vezes x ao quadrado. Se i ao quadrado é menos 1, menos menos 1 dá mais 1. Bem, se a gente descobrir quem é A, o problema está resolvido. Use essa informação. Quando x é menos 1, o polinômio y vale menos 6. Substitua x por menos 1. A vezes menos 1 vezes menos 1 ao quadrado mais 1. E isso é igual a menos 6. Menos 1 dá menos 2. Menos 1 ao quadrado dá 1 mais 1, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4a é menos 6. A é menos 6 dividido por menos 4, ou 3 meios. Traga este valor de a para aqui. O polinômio p de x fica com a forma 3 meios vezes x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. Pronto, pessoal. Agora é só calcular o que ele pediu. Ele pediu P de 3. P de 3, pode deixar ele fatorado.
é 3 meios vezes 3 menos 1 dá 2, vezes 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Simplificou 2 com 2, 3 vezes 10 dá 30. Alternativa correta, letra E. Vou sair da frente para fixar a imagem. Bom, galerinha, eu queria agradecer a vocês a presença e a companhia de vocês, bem como a confiança no nosso trabalho. Aqui a gente finaliza a primeira aula de equações polinomiais. Fiquem atentos à gravação de novas videoaulas. Um grande abraço a vocês.